A gente começa o nosso Você Bonita dessa segunda-feira com um assunto importantíssimo que tem tudo a ver com a segunda-feira. Passou o final de semana, se comeu um pouquinho a mais, né? Deu uma deixadinha de lado na dieta e aí acordou na segunda-feira com peso na consciência e tentando entender por que você não consegue perder peso. Hoje, a nossa pauta com o Dr. Roberto Navarro é a seguinte: a gente vai falar de alguns fatores que acabam brecando o nosso metabolismo e atrapalhando a perda de peso. Quem sabe você pode se identificar nesse momento e acertar esse fator aí que faltava para com certeza entrar em forma. Claro que o verão tá aí, todo mundo quer pensar na saúde e também manter a boa forma. Mais uma vez, apresento para vocês o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, prazer em recebê-lo mais uma vez. Fique à vontade. Hoje a nossa pauta é aqui no sofá. Por quê? Dr. Roberto vai nos explicar o que acontece com o nosso corpo. Que o metabolismo, a gente coloca a culpa no metabolismo, não é verdade? A palavra mais falada é Você metabolismo. Você não escuta muito? Muito. Chegou no consultório, doutor, meu metabolismo é um horror. Talento. É mais ou menos talento. O que eu faço para acelerar o metabolismo? De repente nem é acelerar, é acertar algumas coisas, Isso, né? Existem vários fatores. fatores. Né? Conta pra gente. Vamos pensar que o peso final é a soma de quanto a gente ingere e quanto o corpo gasta. Certo. Comparar o alimento a um combustível, o nosso corpo a um motor, né? Que tem que queimar esse combustível. E se não queimar, tudo que sobra do alimento que você não queimou se transforma em reserva de gordura. Entendi. Né? Então, como é que é o gasto energético, Carol? A gente pode resumir a capacidade que o corpo humano tem de queimar combustível, de gastar energia. Do 100% dessa capacidade, metade a gente chama de gasto energético de repouso. Tá. Isso não precisa de esforço. Isso a gente ganha gratuitamente só pelo fato de estar vivo. Metade do gasto energético do nosso corpo ocorre mesmo parado, deitado numa cama. Nossa. É o gasto para o teu coração bater, Tá. a respiração, chama gasto energético de repouso. E manter os seus músculos também firmes. Se a gente não tem um tônus muscular, isso envolve um gasto, mesmo parado, a gente ficaria flácido e cairia. Então, esse tônus muscular precisa também de um gasto energético. Por isso que não é interessante se perder peso com dietas muito restritivas, onde a velocidade da perda é acompanhada de perda de massa muscular. Isso não é interessante. Muitas pessoas começam a perder peso e sempre reclamam: por que eu parei de perder com a mesma facilidade do início? Pode ser que você perdeu de uma maneira errada, muito rápida. E se você perder parte do teu músculo, você depois deixa de ter esse gasto basal com eficiência. Entendi. Metade do gasto energético de repouso é basal, tá? Então, dietas mal conduzidas, onde você se desnutre, não é muito interessante. Porque acabam interrompendo todo esse processo que é natural. Que é natural, né? 30% é a capacidade que o corpo tem em gastar energia por movimentos, Carol. Aí entra desde mexer um dedinho até você correr uma maratona de horas, né? Então, o que a gente faz já no dia a dia? Chegar em casa, andar no trabalho, quem trabalha em escritório, sobe um andar, desce, é o gasto energético dispendido pelo movimento. Então, quem é mais ativo ganha mais em relação a quem é um sedentário. Perfeito. Né? Temos aí já 80%, 50% basal, 30% atividade física. 10% é o gasto energético expendido pelo ato de comer. Quando a gente come, a gente gasta energia, porque a gente mastiga o alimento, engole, o alimento sofre uma digestão no aparelho digestivo, depois tem que ser absorvido no intestino, cada nutriente ser transportado até cada célula do teu corpo. Chama gasto energético expendido pela alimentação. Olha que interessante. 10%. E se pensar, Carol, que a atividade física eleva em 30% o gasto energético, 10% pela alimentação não é tão pouco. Não é tão pouco. Equivaleria a 30% de uma ginástica. Olha. Por isso que a gente tem que comer fracionadamente a cada 3 horas. Para a gente usar esses momentos da comida também para acelerar o metabolismo. Se você come até 6 vezes ao dia, cada horário uma quantidade correta, você otimiza esses 10%. Quem fica muitas horas sem comer e come poucas vezes, mas quando come muito, que acontece com muitos, isso é um fator que trava o metabolismo. Entendi. Depois de 3 horas, Carol, sem comer, tá? Que acontece quando você está no teu carro, na estrada, e começa a acender a luzinha da reserva? Quando o corpo humano começa a utilizar a reserva de energia da sua gordura corporal, para o nosso corpo é uma zona de risco, você pode entrar em inanição. Então, o que a gente faz quando está dirigindo numa estrada, acendeu a luzinha da reserva? Você começa, e sabe que não sabe quando vai vir o próximo posto para você abastecer, então você começa a acelerar menos, você começa a aproveitar as descidinhas, colocar na banguela. É verdade. Né? Então você começa a mudar. Nem pensar no ar-condicionado. Nem pensar. Então o corpo humano é a mesma coisa, Carol. Quando ele entra em zona de risco, depois de 3 horas sem comer,
existe um aviso pelo teu sangue que está faltando o combustível. Tá? Então ele freia o metabolismo, ele faz você ter um gasto menor. Tudo que você comer depois de algumas horas, quanto mais tempo você fica nessa zona de privação, mais o teu organismo vai querer poupar o combustível quando você comer lá na frente. Porque ele viu que ele ficou um tempão sem comer. Ele vai querer se prevenir de mais horas de inanição. Gente, que absurdo. Então, assim, se a gente ficar mais de 3 horas, passar assim a manhã inteira sem comer, a tarde inteira sem comer, e vai jantar com aquela fome, tudo que você comer nesse jantar... O gasto vai ser menor. O gasto vai ser menor. O corpo vai tentar economizar. Então, isso Meu Deus, sensacional. É muito inteligente. O corpo humano é muito inteligente. E é um fator que trava muitos emagrecimentos, né? Por que eu não estou conseguindo perder peso se eu fico horas sem comer? A não ser que você fique horas e dias, aí você emagrece. Bom, aí você vai entrar numa greve de fome. Exatamente, aí você vai ter com certeza problemas sérios de saúde. Mas no dia a dia não. Então, essa adaptação metabólica existe para isso. E 10% do gasto energético do corpo humano é para facultativo. O corpo só utiliza quando estimulado. Quando você está com febre, tem um gasto a mais. Quando está em ambiente gelado, para se aquecer um pouco mais. Tem até o mito de que se tomar água gelada emagrece, mas isso é mito, tá? É mito, não é verdade. Não é verdade. Então, desses fatores todos, a gente depende algumas situações. Agora, vamos falar agora do alimento. Né? Perfeito. Então, a gente tem, claro, a parte do corpo, que a gente pode fazer para ajudar, que você já deu grandes dicas. Não ficar muitas horas sem comer. Aproveitar o momento da alimentação para acelerar esse metabolismo. E a proteína, quando você come, exige um gasto maior para o corpo digerir. Do que o carboidrato. Primeiro proteína, depois gordura, depois carboidrato. Sério? O corpo gasta mais energia para o metabolismo da proteína, secundariamente gordura e por último carboidrato. Então a gente não deve exagerar no carboidrato. E caprichar um pouquinho mais na proteína. Né? Isso em todas as refeições? Em todas as refeições, dentro do dia. Não fazer dietas que emagreçam rápido demais, porque você perde massa muscular, também eu acho que é uma dica valiosa. Né? Então vamos entrar agora nos alimentos que também estão diretamente ligados. Agora, existe um quadro metabólico que também predispõe muito ao ganho ou à dificuldade de emagrecer, Carol, que a gente chama de resistência à insulina. Resistência à insulina. A gente tem imagem? A primeira imagem que eu vou falar do índice glicêmico dos carboidratos. Os carboidratos são importantes para a saúde humana, mas os carboidratos de alto índice glicêmico, açúcares refinados, farinha branca, pães, biscoitos, bolachas, massas, principalmente os refinados. Os carboidratos de alto índice glicêmico, eles geram uma elevação excessiva de insulina. A insulina é um hormônio que nos anaboliza, ele faz você poupar energia. Ele pega a glicose, joga para a célula para ser queimada na hora, mas também reserva gordura nos seus adipócitos, né? As suas células de reserva de gordura também são mais repletas de gordura pelo excesso de insulina no teu sangue. E esse excesso pode ser desencadeado por um erro nutricional quando você escolhe carboidratos de alto índice glicêmico para comer frequentemente, e não como exceção, quando passa a ser a sua regra. Muitos açúcares, doces, refinados, pães, massas. Esse excesso de insulina gera, por uma alteração metabólica, um quadro chamado resistência à insulina. Eu trouxe uma imagem eu não sei se ela vai colocar, de uma pessoa não identificada, não é meu paciente, a gente pegou essa imagem aleatória, de uma barrigona. Esse barrigão, a gente chama... Essa circunferência bem grande. Circunferência abdominal, a gente chama de síndrome metabólica. Pacientes que têm esse perfil, geralmente têm o quadro chamado resistência à insulina, passam a ter uma dificuldade muito grande de emagrecer e uma facilidade muito maior de manter o seu peso excessivo. Porque a insulina passa a alimentar suas reservas de gordura e não consegue jogar energia para queimar nas células. Se a gente consegue queimar energia nos músculos, com a glicose entrando nesse músculo, via insulina, a insulina não consegue atuar no músculo e começa a reservar mais gordura no adipócito. Isso é um quadro terrível. Mas isso é um ciclo vicioso? É um ciclo vicioso, só que tem tratamento. Não só a perda de peso, a atividade física gera uma melhora grande da resistência à insulina. Existem tratamentos também com medicamentos que potencializam o tratamento da resistência à insulina. Então, é um quadro metabólico que precisa ser melhor avaliado, precisa de um médico para poder fazer exames e também dar uma ajuda extra para o paciente, que senão ele se sente órfão. Ele faz uma dieta que não dá certo, ele não consegue destravar a sua perda de peso. Então, a resistência à insulina... E aí entra até em depressão, né? Também, eu acho que entra um quadro terrível. Então, uma das coisas que pode desacelerar o metabolismo é o excesso de carboidratos refinados. Com altos índices glicêmicos. Levando a tal da resistência à insulina, a síndrome metabólica, aumento da circunferência abdominal e uma dificuldade a partir daí brutal em se perder peso. E existem alguns outros fatores que são pouco falados, por exemplo,
síndrome do ovário policístico. Os ovários podem ter como consequência, por alterações metabólicas, também desencadear na mulher a resistência à insulina. Então, existe uma correlação de síndrome dos ovários policísticos com desencadeamento de resistência à insulina, levando a um ganho de peso, levando a outras circunstâncias também, a aumento da oleosidade da pele, crescimento de pelos. Então, mulheres que estão tendo um ciclo menstrual irregular, que estão sentindo um ganho de peso inesperado, sentindo a circunferência do abdômen aumentar, procure seu ginecologista e faça exames. Porque e possivelmente pode estar ligada à resistência à insulina, pode. Então, talvez mudando a alimentação, sem dúvida, consiga melhorar o quadro dos ovários policísticos. Alimentação uma coisa ligada à outra. E em alguns casos também o uso de medicamentos que diminuem a resistência à insulina no ovário policístico também. Esse então é mais um fator que pode desacelerar o metabolismo. Pode desacelerar. E o que a gente já conversou em outras pautas, o hipotireoidismo subclínico, Carol, que é muito frequente. É uma tireoide funcionando muito, assim, não com a eficiência que deveria, e a tireoide produz o hormônio, um dos mais importantes para o metabolismo, que faz você ter uma velocidade de gasto correta, energético. Aí o hipotireoidismo subclínico, os exames de laboratório não acusam especificamente que você tem, mas os seus sintomas são muito sugestivos. Dificuldade de perder peso, ganho de peso com facilidade, retenção líquida, fadiga, cansaço. Existem alguns exames que estão começando, pela interpretação, a gente conseguir fazer o diagnóstico mais corretamente. E isso tem que ser visto, porque você pode ter e não está sabendo. A sua tireoide não está funcionando 100%. E isso freia muito qualquer dieta, se ganha peso com muita facilidade. E tem alimentos, Carol, que eu acho bacana falar, que podem atrapalhar o funcionamento da sua tireoide. Que são, existem alimentos que carregam fatores chamados bociogênicos, que podem atrapalhar o funcionamento da sua tireoide. Quando comidos crus, tá? Quando passam pelo aquecimento, não tem problema, esses fatores são inativados. Couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, rabanete, tá? E a soja. Todos se comidos crus, tá? Podem, então, prejudicar o funcionamento da tireoide. Principalmente se você estiver tendo uma dieta pobre em iodo. Eles podem fazer a sua tireoide ficar mais lenta e desencadear aí um hipotireoidismo subclínico, ou facilitar. Olha que interessante, nunca tinha ouvido uma dica interessante, disso. Né? Tem dietas que só comem crus, né? A dieta crucífera, com crus, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento com esse fator, que pode desencadear também o problema. Pode. Agora, para a gente fechar esse nosso primeiro momento, porque daqui a pouquinho o Dr. Roberto Navarro, como eu disse para vocês agora há pouco, volta para a gente esclarecer todas as dúvidas. Tem dúvidas sobre metabolismo? O metabolismo está desacelerado, está lentinho? Você se identificou com algum dos itens que o Dr. Roberto falou aqui? Vai mandando para o meu Twitter, que em seguida, o horário eleitoral, a gente vai voltar com essa pauta e ele vai tirar todas as dúvidas ao vivo aqui no programa. O Twitter, @Carol_Minhoto. Participe, porque essa é uma pauta muito bacana e, claro, com as suas dúvidas, que a gente consegue solucionar aí dúvidas de todos os telespectadores. Então, mande pra gente mesmo. Agora, para fechar esse primeiro momento. E aquela pessoa que está assistindo o programa, que foi relacionando, foi item a item, como você fala, e falou, poxa, mas eu faço tudo certo. E ainda assim, eu não consigo perder peso, ou eu não consigo adequar as coisas, não consigo encontrar o equilíbrio. O que pode estar acontecendo, doutor? Existem mais fatores também, Carol. Existe o declínio hormonal, que é uma produção um pouco abaixo de alguns hormônios importantes, que pode começar já a ocorrer a partir dos 35, 40 anos de idade, onde o teu metabolismo já tem por si só uma lentidão por falta de estímulo de alguns outros hormônios importantes no metabolismo. Tá? Às vezes é necessário, Carol, lançar a mão de exames. Por quê? Porque existem algumas alterações que são silenciosas. A resistência à insulina, você não pode olhar para uma pessoa e falar, você tem. Nem todo paciente que está com barriguinha, aquele barriga de chope que a gente fala, a pessoa é magra, mas tem um barrigão, ele pode não ter a resistência à insulina. A chance é grande, mas pode não ter. Então, às vezes é necessário uma avaliação mais detalhada para você ver aonde ele está perdendo o jogo metabólico. Mas em termos de alimentação, se ele tiver com uma proporção muito errada de carboidrato, não é interessante, né? Mesmo que seja os carboidratos integrais, mas um excesso de carboidrato. Então, até no máximo 60% do seu plano alimentar deveria ser carboidrato. Hoje, isso, inclusive, não é aceito
universalmente. Já existem sugestões de se diminuir para até 40%, salvo para o atleta, que tem que fazer atividade que precisa física. de mais energia, mas isso depende muito da individualidade também bioquímica. Entendi. Existem genes que podem estar também por trás dessa dificuldade de se perder peso. Mas erro nutricional, sedentarismo, o hipotiroidismo subclínico, eu acho que vem sendo uma atenção que a gente tem que ter, porque muitos têm e não percebem. E isso precisa de uma avaliação médica mais específica também, além, né, dos hábitos. E eu acho o seguinte, fica a nossa pauta está aqui para esclarecer, para ajudar, vasculhe, pesquise que você vai encontrar o motivo. Eu vou agradecer então o nosso primeiro momento, doutor Roberto Navarro. Volta daqui a pouquinho, vai mandando então as suas dúvidas, que a gente vai voltar nessa pauta logo após o horário eleitoral. Doutor, muito obrigada pelo nosso primeiro momento. Obrigada e até daqui a pouco, viu?